educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, aqui aproveitando 5 minutinhos para conversar um pouco sobre assuntos os mais diversos ligados a esse mundo fascinante da literatura e da poesia. Sim, licença poética. Licença poética é uma expressão bastante usada para justificar que um poema pode fugir da realidade, pode fugir da objetividade em relação ao mundo. Ele não precisa falar das coisas do jeito que elas são. E às vezes não precisa usar a linguagem do jeito que ela é usualmente usada. Isso tem claramente a ver com valores e ideias, sobretudo românticas, que vicejam a partir do século XIX no mundo ocidental, mas já existia certa ideia de licença poética muito antes. E isso porque há uma compreensão um pouco intuída de que a literatura pode, e sobretudo a poesia, pode estar acima da realidade. Ela pode ir além da realidade. Mas por que ela pode ir além da realidade? É interessante porque é justamente devido ao fato de ela se conter em relação à realidade. Como assim? A poesia pode ir além porque ela faz necessariamente uma urdidura em que as coisas têm que se corresponder internamente de maneira verossímil. A licença poética pode ser uma licença em relação ao mundo, mas nunca é uma licença em relação à própria lógica interna da poesia. É, na verdade, a compreensão de que a lógica interna da poesia pode, em alguns casos, deve se sobrepor à lógica da realidade. A ideia de licença poética é, então, como eu disse, um reconhecimento de limites autoimpostos. Não é como, às vezes, os preconceitos românticos imaginam, um salvo-conduto para fazer qualquer coisa que se queira. Ah, tudo é licença poética. Eu posso escrever o que eu quiser. Não. Eu só posso escrever aquilo que a poesia permite que eu escreva. Essa é a licença poética. Essa é a incorporação dos elementos que dizem respeito à realidade que a poesia impõe ao mundo. E desse ponto de vista, a poesia é melhor do que a realidade, usando aqui uma caracterização feita pelo Aristóteles na sua Arte Poética, de que a história narra as coisas como elas foram. A poesia, no caso, ele está falando da poesia épica, está falando da poesia trágica, dramática. A poesia narra as coisas que poderiam ter sido. Agora, que poderiam de acordo com certa lógica interna que não é aleatória, nunca pode ser aleatória. Essa é a coisa interessante e essa é uma das maravilhas do mundo da poesia. Muito diferente do mundo da realidade, o mundo da poesia faz sentido. Mesmo que tenha algumas pessoas que tenham esse preconceito e essa prevenção contra poemas durante muitos anos, ao dar aula para gente até mais velha, eu perguntava: quem aqui tem medo de poesia? E muita gente levantava a mão, porque é isso. A gente tem um preconceito de que a poesia é incompreensível. Então, a poesia não é incompreensível. Mesmo quando ela parece incompreensível, ela é muito mais compreensível do que a realidade, porque ela põe ordem. Ela disciplina o mundo.